Bom, meus amores, nesse vídeo nós ainda vamos falar sobre as leis de Lavoisier e de Prost. Eu separei alguns exercícios e resolvi para que a gente possa ver outras maneiras que são como é abordado e ainda tirar algumas dúvidas, caso ainda vocês ainda tenham alguma, tá? A primeira questão é o seguinte: 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Professora, não entendi nada. Vamos com calma. O que a lei de Lavoisier diz? A lei de Lavoisier diz que as massas dos meus reagentes tem que ser igual à massa dos meus produtos, né? A soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. As massas se conservam, conservação de massas. Já a lei de Lavoisier de Prost tem aquela proporção. Se eu dobro um dos elementos, eu vou dobrar toda a minha equação, triplicar e aí sucessivamente. Bom, primeira coisa que eu faço aqui, eu tenho uma primeira equação aonde eu consigo saber quanto foi formado de peróxido de sódio, que ele não fornece. Mas eu tenho como saber por quê? Por causa da lei de Lavoisier. Se eu tenho 46 gramas de sódio reagindo com 32 gramas de oxigênio, eu tenho que ter quanto do outro lado formado? O somatório dessas massas. Eu preciso ter, então, 78 gramas de massa, ok? De peróxido de sódio. Por que eu preciso saber disso? Porque eu vou fazer a relação. Ele pede quanto de sódio eu produzo 156 gramas de peróxido. Bom, se eu sei que 46 gramas de sódio formam 78 gramas de peróxido, eu tenho duas maneiras de calcular isso aí, galera. Eu posso calcular por regra de 3 ou fazendo a proporção. Como que vai ser a proporção? Eu sei que 46 gramas formam 78 de peróxido. Eu quero saber o dobro, 156. Se eu dobrei o meu produto, eu preciso ter o que de reagente? O dobro também, galera. Então, se eu tinha 46 de sódio, qual é o dobro de 46? 92. Então, eu preciso de 92 gramas de sódio para formar 156 gramas de peróxido de sódio. A outra maneira de se calcular é montando a regra de 3. Você vai relacionar 46 gramas de sódio, formei 78 gramas de peróxido. Quanto de sódio forma 156 de peróxido? Então, eu boto sódio embaixo de sódio, peróxido embaixo de peróxido e faço a regra de 3 normalmente. Vocês podem observar que a conta vai ser um pouco mais trabalhosa, porém, você chega ao mesmo resultado, 92 gramas de sódio. Pessoal, eu falo que existem as duas maneiras porque, novamente, como vocês entenderem, acharem mais confortável. Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 do hidróxido, formando 36 gramas de água. Baseado nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto nessa reação, que vai ser o cloreto de magnésio. Pessoal, vocês ainda não chegaram na reação de neutralização, é assunto próximo, né? Quando nós falarmos nas funções inorgânicas, a gente vai ver esse tipo de função, de reação. Mas não precisa ter visto para a gente entender que eu tenho menos produto do que reagente. Então, tá faltando alguma coisa ali. Outra coisa, eu não formo só água, eu vou formar mais alguma coisa.
Eu quero que vocês entendam que neste momento a gente não está fixando quais são os produtos, fazendo as equações, se preocupando justamente com a nomenclatura e os produtos. Nós estamos aqui apenas analisando e aplicando as leis de Lavoisier e de Proust, tá? E aí eu montei a equação de neutralização é ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio, formando cloreto de magnésio mais água. E aí ele diz que usou 73 gramas do ácido mais 58 gramas do hidróxido, formando 36 gramas de água. Quanto é que formou de sal? Que no caso, cloreto de magnésio. Gente, é só eu fazer as somas. Massas se conservam. Massa do reagente igual à massa do produto. 73 mais 58, 131. 36 do outro lado. O que eu vou fazer? 131 menos 36. 95 gramas foi a quantidade de massa do meu cloreto de magnésio. Lembra, eu tenho que ter 131 antes nos reagentes e 131 depois nos meus produtos, tá? Então era só descobrir o que estava faltando. Vamos lá. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com o hidrogênio suficiente para completar a reação? Vamos com calma, pessoal. Ele diz aqui reagem completamente, significa que todas as 28 gramas de nitrogênio foram usadas e todos os 6 gramas de hidrogênio. Porque pode acontecer de sobrar? Pode. Se tiver a mais que não faça parte daquela proporção, ele não vai entrar na reação, ok? Então, aqui ele disse que os 28 gramas de nitrogênio reagiu com 6 gramas de hidrogênio. E aí, ele não te informa quanto de amônio forma, mas você faz as contas. 28 mais 6, 34. Então, eu sei que 28 gramas de nitrogênio formam 34 gramas de amônia. Aí, ele quer saber 140 gramas de nitrogênio. Quanto ele vai precisar para usar todo esse valor para formar amônia, quanto de hidrogênio? E aí, pessoal, vocês podem fazer por regra de 3 ou, de novo, pela proporção. O que eu fiz? Na proporção, nós observamos que ele usou, na primeira experiência, 28 gramas de nitrogênio. Na segunda, ele usou 140. Ele usou 5 vezes mais. Como é que eu sei isso, gente? Quando eu divido 140 por 28, dá 5. Então, ele usou 5 vezes mais. Ele multiplicou a minha equação por 5. Ele quintuplicou, né, a quantidade de nitrogênio. Se ele botou 5 vezes mais nitrogênio, ele vai precisar de quantas vezes mais hidrogênio? Também 5. Então, ele vai lá e 5 vezes 6, ele usa 30 gramas de hidrogênio. E aí, no meu total, o meu produto, ele vai usar 170 gramas de produto. Ok? Eu acho isso tanto pela proporção quanto pela regra de 3. Eu não coloquei aí a parte do hidrogênio, eu acabei botando só o produto. Mas é só multiplicar por 5. Se eu tinha inicialmente 6 gramas de hidrogênio e eu multiplico por 5, 6 vezes 5, 30. Então, eu cheguei a 30 gramas de hidrogênio. Então, a resposta era: precisa-se de 30 gramas de hidrogênio para usar totalmente os 140 gramas de nitrogênio. E aí eu só complementei. Eu coloquei aí o quanto de produto
eu acabei gerando, que foi 170, porque se eu pegar o 34 e multiplicar por 5, também dá 170. Ou se eu somar 140 mais 30, também dá 170. Vários caminhos que você fizer, você chega ao mesmo resultado, porque essas leis não são falhas, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham ampliado um pouco as possibilidades a respeito da aplicação destas leis em exercícios e vamos falar um pouquinho ainda mais sobre elas e tirar as possíveis dúvidas, caso ainda hajam. Continuem se cuidando, uma ótima semana para todos, bons estudos, um beijo!